o teste, como ele é conhecido, é um teste bem tradicional, que era, eu contratava um profissional que escrevia ali quais eram as situações que eu preciso validar nas funcionalidades do meu sistema. Então, até alguns anos atrás, predominava-se o teste manual em todas as empresas, ou o próprio dev fazendo o teste, que não é um problema, tá, gente? Não é um problema, não é uma coisa errada. O problema é você não ter um método bem definido que permita que a qualidade aconteça, né? Que você não tenha um processo de qualidade. Agora, quem faz, se a pessoa está preparada, ela conhece e ela sabe como conduzir, não importa se é o analista de negócio, se é o dev, se é o CEO da empresa, o que importa é, tem um método, a gente está fazendo de uma forma estruturada, né? E até alguns anos atrás predominava o manual, que a gente entendia as funcionalidades do sistema, entendia quais eram as regras que elas precisavam entregar, e baseado nessas regras de negócio, a gente escrevia um conjunto de testes para garantir que quando chegasse para o cliente, aquelas regras de negócio e aquelas funcionalidades não iam falhar. E aí se escreviam muitos testes manuais e se executavam isso num prazo bem longo, normalmente, né? Demorava-se, dependendo do tamanho do sistema, uma semana fazendo uma bateria de testes completa para a gente poder corrigir os bugs, e normalmente não conseguia se lançar uma versão nova em menos de um mês, porque o processo era muito manual. Nos últimos anos, com o DevOps e com a automação de testes ganhando bastante maturidade, isso já vem evoluindo, a gente já faz um híbrido de testes manuais e testes automatizados. Então, nós continuamos ainda escrevendo os testes, ou seja, eu entendo a regra, eu vou lá, entendo com o analista de negócio, entendo com o dev, eu posso até estar conversando com o cliente para entender o que o cliente está esperando daquilo, mas na maioria das vezes esse entendimento é feito dentro de casa, com o time, e aí eu escrevo os testes, e aí eu começo a criar alguns testes automatizados, e a gente tem muitas soluções para isso, né? A gente tem o Selenium, que é a mais conhecida, o WebDriver, a gente trouxe um Dev Talk agora, alguns meses atrás, sobre Robot Framework, que é uma tecnologia para automatizar testes muito mais simples, baseada em keywords, que simplifica muito o processo de automação, que não precisa ser um dev avançado para construir testes, né? E o processo de montar o ambiente, de construir os testes é muito mais simples. E muitas vezes a gente percebe, quando a gente vai conversar com as empresas que estão com dores para entregar produtos, entregar funcionalidades, entregar melhorias, sustentar o sistema e manter um índice de qualidade muito alto, é que o problema não é nem a falta de testes, é que os testes não estão sendo suficientes para garantir que, quando eu coloco em produção, o meu cliente não seja impactado pelo que eu alterei no produto, né? Então, eu estou testando, meu time está aqui, está testando, a gente faz 200, 300, 400 mil testes, muitas vezes, mas quando chega em produção, isso ainda não é suficiente, né? Ainda a gente acaba falhando e impactando o nosso cliente lá na ponta, que é o grande desafio da nossa jornada, né? Que é como eu entrego mais rápido, mas sem deixar de ter qualidade. Porque se eu demoro demais para entregar novas experiências, eu também deixo de me aproximar, eu deixo de ser customer-centric, né? Se eu não consigo entregar experiências novas num tempo curto, eu deixo de atender o meu cliente, de ser mais simples, de fazer com que ele se conecte mais e veja mais valor no meu produto. E hoje em dia a gente sabe que a concorrência aí, as startups e todo o ecossistema está muito ágil. Então, se eu começo a ser muito lento, daqui a pouco alguém passa por cima e eu fico para trás. Hoje a gente monta device farms para os clientes. Qual que é o desafio? Não existia uma solução chamada OpenSTF, que era uma solução free para você construir uma device farm Android. Para iOS não tinha nenhuma solução free. Só que o OpenSTF foi descontinuado o projeto. Então a gente está hoje sem nenhuma solução confiável para montar uma device farmer gerenciada, né? Gerenciada, que você consiga acessar os aparelhos pelo browser, fazer os testes, rodar automação em vários aparelhos ao mesmo tempo. A gente está sem nenhuma solução open source. E aí existem soluções pagas, mas são muito caras. Custam em média $500 por aparelho. Então, a gente representa uma solução no Brasil que chama Device Lab, que ela é mais viável e é a que a gente está usando hoje nos clientes, né? Sendo que o nosso maior cliente de Device Farm hoje é a Vivo, onde a gente tem aí o que eu comentei, 150 aparelhos. Mas tem muita gente usando o serviço da Microsoft, o Mobile Center, para fazer testes em aparelhos diferentes.
Tem muita gente usando o serviço da AWS, né, para fazer testes em aparelhos diferentes. Tem outros serviços para fora, né? Você tem outras empresas que são internacionais que você pode usar também, mas as duas mais famosas aí é o Mobile Farm ali da AWS e o Mobile Center da Microsoft, né? A gente já usou Salsi Labs, a gente já usou Browser Stack. O Browser Stack, ele tem tanto o emulador quanto os aparelhos reais, mas para usar emuladores ele é bem bacana, né? De vez em quando ele fica lento, mas ele é bacana e tem um preço viável, né, para fazer isso, né? Mas tem muitas soluções aí que dá para... A gente até vou disponibilizar um material para vocês que a gente levou num evento no ano passado, que a gente trouxe, se eu não me engano, 12 soluções para fazer gestão, testes em aparelhos diferentes, pagando por consumo, tá? Hoje em dia tem várias técnicas para você construir a jornada do cliente, né? Que é a jornada que o cliente faz dentro da sua solução. Muitas vezes você tem vários clientes, então você tem várias jornadas, porque não é uma persona única, né? Mas o que a gente tem feito, que tem tido mais sucesso, que tira um pouco da subjetividade e do feeling só do time, é construir uma jornada do cliente, com essa jornada ir para o monitoramento da aplicação, se ela tiver um monitoramento definido, que você consegue saber quais funcionalidades os clientes mais usam, quanto tempo eles ficam dentro delas, qual que é o volume de vezes que ele usa aquela funcionalidade no mês. Então, quando é portal, a gente usa muito Analytics e mais a instrumentação, se tiver um monitoramento tipo New Relic, ou pode ser, tem muita gente que usa Zabbix, né, com Grafana para fazer o monitoramento das soluções. Então, a gente vai para o monitoramento, vai para o Analytics e entende como é que é o uso da solução para o cliente. Com base nisso, a gente desenha a jornada, valida com toda a empresa, se for possível, valida com algum cliente. Tendo essa jornada, eu vou entender quais são os testes mais críticos para o meu cliente. E aí eu vou focar em automatizar aquilo que é crítico para os meus clientes. Por quê? Muitas vezes eu vejo os times, e a gente fazia assim antes, a gente fazia uma reunião com o analista de negócio, com a pessoa que mais conhecia o sistema, e aí a gente tinha lá 500 casos de testes escritos. E a gente fazia uma reunião e ia marcando quais testes você acha que a gente deve automatizar, porque você tem o maior conhecimento do sistema. E aí ele vinha trazendo, baseado no feeling, todos os testes que precisavam ser automatizados. E aí saía dos 500 lá com 300. Só que muitas vezes, quando você vai ver a jornada do cliente, as funcionalidades que o cliente mais usa, quando você vai ver onde o cliente passa mais tempo dentro da sua solução, quais são as funcionalidades que são muito críticas, que quando falham geram incidentes graves, né? Gera crises com os clientes, você percebe que não precisa automatizar tantos testes. Então, o melhor caminho é entenda a jornada do cliente, né? O QA, muitas vezes, ele fica muito descolado do cliente, ele fica muito focado ali no analista de negócio, ou no PO, ou na pessoa que mais conhece o sistema. Ele precisa olhar para o cliente, entender a jornada, entender quais são as funcionalidades que o cliente mais usa, entender quais são os volumes gerados pelo uso do sistema, entender o que é muito crítico, quais são os incidentes que mais geram desgaste da companhia com o time de atendimento, né? E baseado nisso, ele define quais são os testes que precisam ser automatizados para evitar incidentes críticos, para garantir que a jornada do cliente vai acontecer de ponta a ponta, sem falhas, e para suportar o tempo de resposta, né? A experiência UX, né? A experiência que eu quero que o cliente tenha dentro da minha solução. Quando eu faço isso, eu reduzo o meu esforço de automação. Quando eu vou pelo caminho tradicional, normalmente eu elevo o meu esforço de automação, tá? Porque eu acabo tendo que automatizar muitos testes e isso dói, né? Hoje o framework ele é open source, né? Então o custo é você ter um profissional que manja um pouco de automação. Ele é baseado em Python, então algumas vezes você pega alguns desafios que você precisa desenvolver em Python. No meu time, como é que eu organizo? Eu tenho normalmente um especialista, porque no geral, a gente tem muitas pessoas, né? A gente tem hoje quase 200 pessoas de testes, né? Então, mas os times, normalmente, eu tenho um cara mais sênior, que manja um pouco mais de Python, e aí eu tenho, normalmente, os próprios QAs, mesmo que não saibam programar, a gente consegue treinar eles, se eles quiserem aprender, precisa querer aprender, a gente consegue treinar eles para que eles automatizem com robot, e aí eu deixo um especialista só dando suporte, para que eles possam criar os testes, né?
Mas o custo hoje é só pessoas, tá? Se você contratar um automatizador aí, tá difícil, né? Tá super difícil mão de obra, super difícil. Mas se contratar um automatizador na faixa, enfim, difícil falar, mas na faixa de R$ 7.000 CLT, mais ou menos, ele vai conseguir automatizar com robot sem grandes dificuldades e depois ele pode ser um replicador para os seus QAs que fazem testes manuais, para os seus analistas de negócio, para os seus devs, mas o custo da ferramenta você não tem nenhum. Você vai ter o custo de infra, né? Porque para você rodar, se você for usar o esquema de rodar em Docker, por exemplo, você vai ter que ter alguma infra que permita você subir os Dockers, ou se você vai rodar diretamente no browser, você vai ter que ter uma máquina para rodar os testes automatizados, mas nada demais, tá? Pode rodar na própria máquina do QA de forma mais simplista, tá?